Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje eu quis fazer um balanço de meio de ano. Falar muito brevemente de como foi meu primeiro semestre de 2024 em questão de filmes, quais foram meus filmes favoritos, surpresas, coisas boas que eu vi até agora, esse tipo de coisa. Não quero me estender demais. A verdade é que eu não sabia o que fazer de episódio essa semana. E eu estou improvisando assim nos 42 do segundo tempo, porque é literalmente sexta. Eu estou gravando esse episódio na sexta, pra editar na sexta, pra no sábado de manhã ele estar disponível pra vocês. Mas vamos lá, sem grandes enrolações, porque eu não quero que seja um episódio muito grande também. No primeiro semestre de 2024, eu assisti a 72 filmes. Foi um primeiro semestre esquisito. Em vida pessoal, aconteceram algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes, mas que foi um pouco atípico do que costuma ser meus anos desde que eu me formei na faculdade, mas enfim. E eu assisti bastante filme, eu acho que foi a época que eu assisti mais filmes, assim, eu ando numa progressão de que cada ano eu assisto um pouquinho mais, eu acabo ficando na média de 140 por ano, mas assim, isso foi de 2021 pra frente, porque antes disso eu via, sei lá, 50, 60 filmes por ano, então eu já vi nesse primeiro semestre mais filmes do que eu vi em vários anos da minha vida. E eu crio conteúdo, né? Eu tenho acesso a algumas cabines de imprensa, né? Tenho algumas parcerias com alguns streamings, então eu acabo vendo mais filmes que a média mesmo, porque não é exatamente meu trabalho, porque eu não recebo dinheiro por isso, mas eu tenho, né, algumas obrigações com alguns filmes. E eu também gosto muito. Então eu acabo vendo muito mais filme do que o normal, eu acabo priorizando ver filme ao invés de fazer algumas outras coisas que eu poderia estar fazendo. Por exemplo, cuidar da casa. Eu detesto cuidar da casa. Minha casa é uma bagunça, mas meu Letterboxd tá cheio de filme. Prioridades. Ano passado, eu inventei muitos desafios pra mim mesma, que foi legal, porque eu consegui diversificar muitos filmes que eu vi, porém, em certo momento, principalmente lá pra setembro, quando tava começando a entrar na reta final do ano, começou a virar uma prisão, porque eu comecei a ficar muito desesperada pra cumprir os desafios, e aí eu acabava vendo filmes que eu não tava com muita vontade de ver só pra cumprir desafio, sabe? Então esse ano eu fui mais gentil comigo mesma. Eu continuo com o desafio de 52 filmes por mulheres, né? Já é o terceiro ano que eu tô fazendo esse desafio. Que esse, pra mim, é fácil. Eu, naturalmente, acabo escolhendo filmes dirigidos por mulheres pra ver. No primeiro semestre, eu assisti 28 filmes dirigidos por mulheres. O que me deixa dentro do prazo, né? Porque a ideia é você assistir um por semana até o final do ano. Por isso que são 52. Então eu tô relativamente em dia com esse desafio. Eu já assisti 2 agora no mês de julho, né? Então, no momento da gravação desse podcast, eu tô com 30 filmes, mas eu vou falar só do primeiro semestre, né? Porque senão o podcast meio que perde o conceito dele. Ano passado, eu tinha o desafio de ver filmes de 52 países diferentes. Foi esse desafio que quase me levou à loucura. Esse ano não estou com uma meta tão ambiciosa, mas eu estou registrando. Toda vez que eu vejo um filme de um país diferente, eu anoto. E até agora eu assisti filmes de 19 países diferentes. São eles: Alemanha, Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irã, Itália, Japão, Líbano, Nova Zelândia, Reino Unido e Romênia. Então, assim, é uma hegemonia europeia muito grande, né? Por mais que eu tente procurar coisas diferentes, eu acabo... Quando eu quero fugir de Hollywood, eu acabo indo pra Europa. Não sei como vai ser no segundo semestre, mas eu vi muitos filmes da França. Geralmente é o segundo país que eu mais vejo filme, e eu... Principalmente esse mês, acho que eu tô em clima de Olimpíada, eu tô vendo muito filme francês. Mas eu vi também muita coisa do Japão esse ano. Bastante filme japonês, já vi bastante filme alemão também, porque eu vi uns 2 Petzoid, mais aquele do Oscar. E Brasil, né, claro. Acho que eu vi uns 5 filmes nacionais. O que é pouco, eu devia ter visto mais, confesso. Mas esses, né, são os países que eu mais vi filmes nesse primeiro semestre. Idas ao cinema é um recorde pessoal também. Eu fui 9 vezes no cinema nesse primeiro semestre. Foi mais do que nos últimos 2 anos. Porque acho que ano passado eu fui 5 vezes, no outro tinha ido também 5 vezes. E esse ano eu fui 9 vezes no cinema. E eu tive muita sorte, na verdade, porque o cinema daqui de Bauru finalmente resolveu trazer os filmes da temporada de Oscar. Então muitos desses filmes que eu fui ver foram filmes de Oscar, né? Eu fui ver Pobres Criaturas, eu fui ver O Menino e a Garça, Zona de Interesse, As Rasas dos Professores e Dias Perfeitos. Todos esses eu vi no cinema. Tirando O Menino e a Garça, que eu vi no cinema do shopping. Gente, eu vi no cinema do shopping.
Todos os outros eu vi no cinema que eu vou, que é o Cinefan, que é o cinema que eu gosto aqui de Bauru. Então eu estou muito feliz de que eu tive a oportunidade de ver esses filmes. Quando eu fui ver Dias Perfeitos, eu não acreditava. Porque eu fui numa sessão bem X, assim, um horário bem aleatório, tinha pouquíssimas pessoas. E foi uma experiência, assim, sensorial maravilhosa assistir esse filme no cinema. Eu não teria a imersão que eu tive desse filme se eu não tivesse visto no cinema, e o jeito que ele tocou, que ele me emocionou. Realmente, a magia do cinema é uma coisa maravilhosa. E sem contar esses filmes, eu também fui ver Meninas Malvadas no começo do ano, que foi, né, uma atividade de noite de garotas, vamos ver esse filme e tal. Eu não iria sozinha. Também fui ver Duna 2, que foi um grande momento da minha vida. Fui ver Rivais e fui ver Furiosa. Dos 72 filmes que eu vi, 24 deles são lançamentos no Brasil nesse ano. E assim, quando eu falo lançamentos no Brasil, eu posso me referir a filmes que de fato são do ano de 2024, como, por exemplo, o já citado Rivais. E também filmes que são do ano passado, mas que eles só chegaram nos cinemas brasileiros esse ano, como também o já citado Pobres Criaturas. E também filmes que chegaram direto nos streamings, como, por exemplo, aquele filme da Anne Hathaway pro Prime Video, Uma Ideia de Você. Então, nessa lista eu contabilizo todos esses filmes que oficialmente chegaram aqui no Brasil nesse ano. É claro que eu não consigo contar filmes que foram lançados em outros anos lá na gringa e chegaram agora só nos streams, não tiveram lançamento dos cinemas. Como, por exemplo, aquele da Dakota Johnson pra HBO Max, Está Tudo Bem Comigo. Esse eu não contabilizei porque eu acho que... eu não sei se estava antes disponível para aluguel digital, então eu não sei se oficialmente é o lançamento, então ele não entrou. Mas outros filmes, né, que lançam em 2024 direto do streaming, ou que eles chegam no cinema mesmo sendo de anos anteriores, aí eu conto nessa lista. Então foram 24 filmes. O que também é meio que um recorde, porque no primeiro semestre, geralmente, eu vejo muitos filmes do ano anterior, que eu não tive a oportunidade de ver porque não fui no cinema, tô esperando chegar no streaming, esperando chegar em aluguel. Então, geralmente, o meu primeiro semestre do ano é muito focado em filmes do ano anterior. E o segundo semestre, eu acabo vendo mais filmes do ano, mais lançamentos, porque até tem muita coisa que lá na gringa estreia no começo do ano e aqui demora um pouco pra chegar, né? Ainda bem que essas distâncias estão sendo ligeiramente diminuídas com o tempo, né? Mas, enfim. Em questão de qualidade de filmes que eu escolho, esse ano tá misto, porque, assim, tem vários filmes que eu gostei muito, eu acho que eu escolhi muito bem. O meu top 15 do primeiro semestre é perfeito, assim, são filmes perfeitos. Amo cada um deles e eu recomendo com força cada um deles. E aí depois, né, tem uns filmes que eu gosto um pouco mais, um pouco menos. E apenas 3 filmes que eu realmente detestei e são os piores do ano, e eu não quero nem ficar falando muito porque não tem muito o que falar, que são aquele sentimento de que o tempo de fazer alguma coisa já passou, Asteroid City e Maestro. Pra mim são os 3 piores, assim, do meu ano. Em questão de diretores que eu estou tendo primeiro contato, diretores renomados que estou tendo primeiro contato, queria citar Claire Denis, diretora francesa de Bom Trabalho, que foi um filme que eu gostei bastante. Também tive meu primeiro contato com o Aki Kaurismäki, da Finlândia, com Folhas de Outono. Tô vendo bastante filme do Petzold, que meu primeiro contato foi no ano passado, mas eu já vi 2 filmes dele. Também foi meu primeiro contato com Andrea Arnold, com Docinho da América, gostei bastante também. Assisti os filmes antigos do Mad Max, que eu nunca tinha parado pra ver, foi um grande momento. Eu comentei no vídeo de assistidos de maio, porque foi um grande surto em minha vida. Também alguns clássicos que eu não tinha visto e eu vi esse ano, como A Cor Púrpura, do Spielberg, e O Gosto da Cereja, do Abbas Kiarostami. E eu vi também vários filmes que estavam na minha lista há muito, muito tempo, então sempre bom andar com a minha watchlist. Algumas surpresas foram boas, outras nem tanto, né? A gente é vítima das nossas próprias expectativas. Mas eu vou dar um top 5 filmes que foram lançados em 2024 e top 5 filmes que foram lançados em outro momento, pra, né, fechar aqui esse episódio com algumas recomendações. O top 5 lançado em 2024 aqui no Brasil, em quinto lugar, O Menino e a Garça, animação belíssima do Estúdio Ghibli, supostamente o último filme do Hayao Miyazaki, que é um diretor que eu gosto muito, acompanho muita carreira. Ele é um filme difícil, ele é um filme cheio de símbolos, ele é um filme vibes, que ele tem uma história, mas você precisa entrar de cabeça nela e acreditar naquele mundo e viajar. E talvez na primeira vez que você veja, você ache o final esquisito, mas aí conforme você vai pensando, você vai atribuir o significado que você acha que aquele final merece. E eu achei maravilhoso ver no cinema.
Aliás, desse top 5 só tem um filme que eu vi em casa, todos os outros eu vi no cinema. Eu acho que isso impacta bastante no fato de eu ter amado esses filmes. E com O Menino e a Garça eu tenho certeza que ter visto no cinema numa tela grande, com o som assim, e numa sala cheia, porque era uma das poucas sessões, foi um filme que veio aqui pra Bauru com pouquíssimas sessões, acho que só tinha uma sessão por dia. E eu fui, tava cheia a sala, então assim, fiquei bastante feliz, né, de estar ali com fãs do Estúdio Ghibli, e foi excelente. Em quarto lugar, Rivais. Não estava esperando esse filme, eu tinha visto o trailer quando ele saiu, ele estava sendo vendido como o filme da Zendaya numa homenagem, e aí eu fiquei, ok, mas aí as críticas começaram a ser extremamente positivas, eu falei, não, pera, eu preciso ver esse filme, eu estava com fomo de não ter visto esse filme, porque todo mundo tava vendo esse filme, tava amando, e eu não tinha visto, então acho que eu fui ver ele na terceira semana, que só tinha um horário horroroso, tipo 1 da tarde num sábado. E não tava vazia a sessão. E foi, assim, um negócio de doido, gente. Esse filme é muito bom. Mas eu vou falar mais sobre ele no episódio da semana que vem, que eu já vou dar spoiler pra vocês. Que semana que vem vamos ter episódios de filme de esporte, por causa das Olimpíadas. E aí eu falo mais de Rivais lá. Em terceiro lugar, Anatomia de uma Queda. É um filme do ano passado, que ele chegou esse ano nos cinemas, mas ele tá no Prime Video agora. E é maravilhoso. Eu não gosto de filme de tribunal. Temos um padrão. Eu não gosto de filme de esporte, amei Rivais. Não gosto de filme de tribunal, amei Anatomia de uma Queda. Mas é porque eles são filmes extremamente inventivos dentro de gêneros batidos. É muito mais do que um tribunal. Eu acho que a questão dos dois filmes é muito mais que isso. Tipo, Rivais é muito mais do que um filme de esporte. Ele não é um filme de superação através do esporte. Ele é um drama de seres humanos, é um drama de relacionamento com o esporte de fundo e o esporte como catalisador de emoções, enquanto que Anatomia de uma Queda, ele é um filme de tribunal onde a verdade não importa, porque a verdade ela é relativa, não importa descobrir quem que cometeu o crime, quem que é o culpado, quem que é inocente, ou provar a inocência de uma pessoa que tá sofrendo aí uma injustiça, não, a Anatomia de uma Queda é sobre controle de narrativa e sobre a percepção das pessoas sobre a nossa história, esse tipo de coisa. Eu acho que isso que é brilhante. No filme, eu recomendo muito vocês assistirem legendado, porque é uma produção francesa, boa parte dela é falada em inglês, mas a parte da língua, ela é muito importante no filme, porque a protagonista, na verdade, ela é alemã, que inglês é a segunda língua dela e francês é a terceira língua dela, e ela é uma escritora, então ela ganha vida com palavras e ela se vê obrigada a defender a sua, não digo sua honra, mas, tipo, a se defender numa língua que não é a dela. Então, isso adiciona mais camadas interessantes para Anatomia de uma Queda. Em segundo lugar, Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos. Eu fui ver no cinema. Maravilhoso. Incrível. Adoro a aura fantástica. Eu adoro as esquisitices desse filme. Eu acho ele extremamente criativo. Eu adoro esse filme. Eu adoro uma loucurinha aqui e ali. Umas decisões estéticas, não digo ousadas no sentido de chocantes, mas um pouco. Mas assim, ver a reação das pessoas chocadas com esse filme me deixou meio assim, porque, de fato, ele tem algumas coisas chocantes. Ah, sei lá, eu acho que a galera é um pouco emocionada demais às vezes. Adorei Pobres Criaturas. E em primeiro lugar, Duna Parte 2, pois é. Eu fiquei completamente surtada com esse filme. Eu fui ver no cinema, eu revi Duna 1, eu fui ver Duna 2 no cinema. Eu vivi um mês completamente imersa em histórias, em coisas do universo de Duna. Eu fiquei com vontade de reler o livro, mesmo que o livro tenha sido um purgatório na minha vida em 2020. Foi um grande momento, assim, do meu ano, sabe? Foi um momento muito importante, foi uma coisa muito especial. Na minha retrospectiva eu vou falar do meu surto de Duna, então ele tá em primeiro lugar, o que eu posso fazer, né? E o meu top 5 filmes lançados em outros anos, mas que eu assisti esse ano, em quinto lugar, Caramelo, da Nadine Lebac. É um filme libanês, lindo, sobre amizade feminina. Ele tem um ar meio novelesco, porque são histórias de várias mulheres, assim, que estão no mesmo ambiente, e as histórias delas se entrelaçam porque elas são meio que amigas, e é sobre sororidade, é sobre união, e é muito lindo de ver. Eu assisti no Sesc Digital, tava lá no começo do ano. Eu sei que uma época ele ficou no Belas Artes à la carte, mas agora eu não sei se ele tá em algum streaming. Em quarto lugar, Bom Trabalho, da Claire Denis, filme de 1999. Um filme sobre desejos reprimidos. É muito difícil falar desse filme, porque ele é vibes. Ele é muito vibes. Se você não lê a sinopse, talvez você fique um pouco perdido, porque o filme ele não te dá muito indício do que ele vai ser, porque a gente tem aqui esse... Ele não é um general, como que é um cargo
abaixo que um general, mas maior que um soldado. É um officer, eu não lembro como que é em português, não entendo muito de exército. Mas ele é um cara, ele é um comandante do exército, da Legião Internacional Francesa, que está estacionado no Djibouti, e ele tem um diário, e a gente vê o filme inteiro através da narração dele, do que ele escreve no diário dele. Então ele vai descrevendo a rotina dele, as coisas que ele faz lá no país, a admiração que ele tem pelo general dele. Até que em dado momento entra um recruta mais novo e esse rapaz, né, esse protagonista, ele começa a ter uma obsessão com esse moleque, mas assim, um negócio meio... Ele quer ser ele tem inveja dele, ele está apaixonado por ele, são vários caminhos possíveis de interpretação, mas o fato é que esse sentimento é bastante destrutivo e vai levar a consequências. Mas assim, você fica o filme inteiro esperando que alguma coisa vai acontecer, e quando ele acaba, você fica, ué, acabou, mas quando você para pra pensar, aconteceu muita coisa ali, mas você não viu, mas você sentiu, enfim, é um filme vibes, é um filme que tem que pensar um pouco, né? Não é exatamente um filme fácil, mas que eu adorei, assim, as imagens, nossa, belíssimas. Ele tá disponível na Fílmica. Em terceiro lugar, Nunca Fui Santa, ou But I Am a Cheerleader. É um filme que eu comentei no episódio passado, que eu falei de filmes dirigidos por mulheres, né? É dirigido por uma mulher também, a Jamie Babbitt. É um drama de amadurecimento norte-americano, também é de 99. Ele é uma sátira sobre acampamentos de cura gay e esse tipo de mentalidade. Ele é uma comédia, ele tem romance, ele é fofo, ele é extremamente colorido, ele tem uma estética muito ímpar, assim. Ele é um filme extremamente icônico que chegou há pouco tempo na MUBI, e eu espero que ele consiga se tornar, assim, um pilar do cinema LGBT, tal qual ele é em vários nichos cultos, mas eu espero que a audiência brasileira adote esse filme, porque ele é maravilhoso. Em segundo lugar, O Conto da Princesa Kaguya, também um filme do estúdio Ghibli, mas não é do Miyazaki, é do Isao Takahara, que é também um fundador do estúdio Ghibli, é o diretor do Túmulo dos Vagalumes, né? Vocês conhecem. O Conto da Princesa Kaguya foi o último filme dele antes de ele falecer. É um filme de 2013, ele faleceu acho que 1 ou 2 anos depois. E esse filme é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. A estética dele é completamente diferente de outras animações. É uma coisa meio aquarela, com uns carvão, assim. Tem uma coisa meio minimalista, que os cenários eles não são completamente preenchidos. E é uma história tão triste, tão melancólica, sabe? Até quando ela é feliz, ela é meio melancólica, assim, é um negócio que me tocou demais. Eu amei esse filme. Quando eu faço um top de Estúdio Ghibli, eu sempre lembro dos filmes do Miyazaki, que eu gosto muito, né? Mas é impossível não fazer um top 3 e não colocar esse filme no top 3, porque ele é maravilhoso. E ele tá disponível na Netflix, assim como todos os outros filmes do Estúdio Ghibli. O Menino e a Garça ainda não tá na Netflix, mas diz a Netflix que em algum momento vai estar lá. Então, né, vamos aguardar. E o filme que eu mais gostei aqui dessa seleção de filmes que foram lançados em outros momentos é Rebecca, do Hitchcock, é um filme de 1940, que é um filme de mansão mal assombrada. Quer dizer, não exatamente assim. Ela não é assombrada por um fantasma propriamente, mas é assombrada pelas memórias da antiga senhora da casa. É uma história de uma moça sem nome, ela não tem nome no filme inteiro, que ela se casa com o viúvo da tal Rebecca. A Rebecca já faleceu, é a primeira esposa do Lord de Winter, e aí essa mulher se casa com ele e ela vai viver na mansão deles, que é a mansão Manderley, e a casa inteira tá cheia de memórias dessa primeira esposa, dessa tal de Rebecca. E assim, a presença da Rebecca na casa é uma coisa tão intensa que o filme chama Rebecca e a protagonista não tem nome. Eu acho isso incrível, sem falar em todo o imagético. É uma coisa meio gótica, aquela mansão enorme, vazia, cheia de espaço. É lindo, é um preto e branco, assim. Nossa, eu adorei esse filme. Adorei. Eu adoro romances góticos, eu adoro, assim, um temperinho na moral dos personagens. Tem um temperinho na moral dos personagens que parece meio sonso no começo, mas eles fazem umas coisas lá e eu fiquei, nossa, estamos indo pra esse caminho, que coisa. E sem falar no grande fantasma, né, da Rebecca, que muito, muito bom. Eu assisti esse filme no YouTube, eu pesquisei Rebecca 1940 e eu achei ele inteirinho lá no YouTube legendado, muito bom. E é isso, gente. Esses foram os melhores do meu primeiro semestre, né? Então, eu espero que tenham anotado algumas recomendações, pegado algumas recomendações. São filmes que eu já citei.
em outros momentos do podcast, mas sempre bom lembrar, né? Espero no final do ano poder voltar também com um balanço, não sei do segundo semestre, talvez do ano inteiro como um todo. Mas é isso, né? Por hoje é só. Sigam a gente nas redes, o Instagram @filme.semana, o TikTok é Filme da Semana tudo junto. A gente tem um e-mail para contato que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Se quiser falar comigo, não tem rede social, ou se você quiser fazer alguma contribuição para esse podcast, esse e-mail também é uma chave Pix. Qualquer valor é muito bem-vindo e ficarei feliz. E até semana que vem. Como eu já disse, já soltei aqui spoiler do tema da semana que vem. Agora eu que lute pra achar 3 filmes de esporte que eu gosto, porque eu só consigo pensar em 2 nesse momento. Mas vamos ver o que o futuro nos trará, né? E é isso. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.